Fala pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Camila e aqui eu falo sobre leituras que eu faço com certa frequência, sobretudo filosofia. Mas no vídeo de hoje eu decidi ligar a câmera aqui para falar com vocês sobre um filme que eu vi recentemente, que é o Flow. E eu fiquei muito impactada com esse filme. Assim, há muito tempo que eu não fico impactada com um filme tão bom, principalmente de animação. E eu decidi ligar a câmera e falar os meus insights sobre o filme. Então, se você chegou aqui pela primeira vez, não deixe de curtir o meu vídeo ou se inscrever no meu canal. Aqui eu não sou nenhum especialista de literatura ou literatura clássica, mas eu falo de uma maneira descontraída, compartilhando com vocês os meus insights, principalmente à luz da filosofia. Mas bora lá. Então o filme Flow, um filme belíssimo, eu adorei a riqueza visual, a riqueza da trilha sonora. E primeiramente, para quem nunca viu, eu tô falando de um filme que foi produzido na Letônia, que está concorrendo ao Oscar, e esse filme vai contar a história de um gatinho que tenta sobreviver depois de uma catástrofe. Essa catástrofe é uma grande inundação que parece que é um dilúvio. Mas bora lá. Então aí vai claro que esse gatinho, ele vai não somente estar sozinho, ele vai precisar coexistir com outros animais, que é o cachorro, a garça, o lêmure e a capivara. Então são animais totalmente diferentes, com costumes e hábitos diferentes, e vai ao longo do filme a gente vai ver a relação entre esses animais que vai mudando, se modificando e evoluindo. Bom, primeiramente, vamos lá, riqueza visual. Uns cenários belíssimos, parece que a gente está numa aquarela, isso me chama muito a atenção, eu gosto de reparar em cenários, em fotografias de filme, e eu achei espetacular, assim, parece, apesar de não ter nenhuma presença de humanos e nenhum diálogo, é um filme capaz de despertar muitas emoções na gente, muitas. E a trilha sonora, que é uma coisa que eu gosto muito em filmes, que eu reparo muito em filmes. Por exemplo, a trilha sonora, que tipo de instrumento que está sendo tocado, qual é a harmonia e se a música vai ao encontro daquela cena e como que isso funciona bem. Eu reparei que isso de fato funciona bem no Flow, principalmente quando a inundação tá para acontecer e é uma música de suspense que tem tambores e causa uma certa angústia na gente também, não só pela expressão corporal e facial, que é muito bem trabalhada no gatinho, mas isso meio que transmite, essas emoções vêm ao nosso encontro e nos causa muita angústia e medo, que foi o que eu senti a todo momento assistindo o filme. Bom, mas quem já conhece aqui o meu canal, eu leio livros sobre filosofia, faz meio que parte do meu campo de estudos. E quando eu falo sobre filmes e livros que eu leio uma certa frequência, eu não sou especialista em literatura, é apenas eu compartilho com vocês os meus insights, porque muitas das vezes no nosso dia a dia não tem ninguém para ouvir, para falar, conversar sobre livros, então esse canal me ajuda muito. Bora lá, quando eu estava assistindo o filme, eu tento prestar atenção em alguns pontos-chave. Primeiramente, o elemento da água, que pode ser um dos elementos principais desse filme. A água, ela tem um simbolismo que pode representar transformação, mudanças. Acima de tudo, quando o gato, gato, pelo o gato em si, eles não gostam de água, certo? Então, mas o flow, eu tô falando flow porque eu não sei porque eu falo que o flow, o nome do flow é do gatinho, mas não tem nome do gatinho ali. Então, o gatinho, ele cai várias vezes na água. E eu reparei muito nisso. E isso pode me remeter ao que eu tentei refletir sobre depois do filme também, que eu fui trabalhar pensando no filme, é que como ele cai várias vezes na água e gatos não gostam de água, isso meio que traz uma ideia de achar conforto no desconforto. Que em um dado momento tem uma cena que ele começa a observar os peixes nadando e aquilo causa meio que um impacto nele. Talvez ele vê a beleza daquilo e ele aprende a nadar com a capivara. Então, por mais que ele cai na água, algumas vezes porque ele poderia ser mais atento no perigo ao redor, mas a gente está falando de animais, né? Então não existe uma racionalidade humana ali envolvida. Mas ao mesmo tempo ele cai porque aconteceu, tinha que acontecer, o barco estava agitado, enfim. Mas o gatinho me representa isso. Com contato com a água várias vezes e achar conforto no desconforto. Tanto que ele aprende a caçar, então ele aprende a pescar, na verdade, os peixinhos e compartilhar com os outros animais também. E como eu falei que a água sempre está presente
nesse filme que também me remete à transformação, porque a água ela tem capacidade de se transformar em qualquer lugar onde ela esteja. Se eu coloco uma água num recipiente, ela vai se tornar aquele recipiente, numa garrafa, num, num copo. Então, o gatinho acaba se transformando, evoluindo, por causa que os desafios são muitos e a água representa também esses altos e baixos da nossa vida e como os desafios podem nos fazer crescer, sair da zona de conforto. Então, outros aspectos aqui que eu vou compartilhar com vocês que me chamaram a atenção. Gente, eu não tô falando assim do filme de uma maneira linear, tá bom? Então, eu só tô falando mesmo dos insights que eu tive. É a relação entre o pássaro, a garça e o gatinho. Então, a garça decide ajudar o gatinho e os outros animais, mostrando aí uma compaixão, né? Então, da onde vem essa compaixão? Porque até então, os pássaros ali naquele cenário de catástrofe, eles são meio que privilegiados, porque eles podem voar, eles não são tão afetados assim como os outros animais. Bom, e da onde vem essa compaixão? Então, Schopenhauer, ele argumentava que a compaixão nasce no reconhecimento que de todos os seres compartilham a mesma essência da vida. Então, eu consegui meio que, depois de muita reflexão, ficar pensando ao longo do dia nessa possibilidade, dessa compaixão que a garça, que parece que é um ser iluminado, que apareceu ali para ajudar os outros animais, ela pôde exercer essa virtude da compaixão sem precisar de nada em troca até então, porque ela estava numa posição muito favorável. Então, eu posso também mencionar aqui sobre Aristóteles, que via a natureza como tendo uma certa racionalidade intrínseca, e quando eu estava vendo a cena entre o pássaro, a cuidado do pássaro para com os outros animais, de proteção, compaixão, me remete à ideia de um instinto virtuoso. Bom, e o que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, o pássaro ali, ele poderia não estar agindo, obviamente, por um cálculo racional. É porque existe uma ordem natural das coisas que leva à proteção, o cuidado, a compaixão, mesmo em situações inesperadas. Tem a questão também, pessoal, da ajuda mútua. Então, por exemplo, a baleia acaba ajudando o gatinho algumas vezes. Isso porque eu acredito que existe uma interconexão entre os seres e uma busca coletiva, por mais que cada um desempenhe seu papel na vida, eles compartilham da mesma experiência de vida. É isso que eu pude perceber mais ou menos entre a relação da baleia e os outros seres, os outros animais. Ali a baleia é favorecida por causa que ela vive num ambiente na água. Então, alguns seres ali vão ser mais afetados do que outros. Isso me remeteu também à lei da vida. Então, alguns nascem ricos, pobres, outros que precisam trabalhar mais, outros menos. Então, alguns são mais favorecidos do que outros. Isso por clima, situação econômica, por vários fatores, assim como é a lei da vida, vamos dizer assim. Outro aspecto também que eu vou falar com vocês, que um dos aspectos que me chamou mais atenção é o reflexo do gato na água, o reflexo do lemur se olhando no espelho. Então fiquei pensando muito ao longo dos dias o que isso poderia de fato remeter na história, um simbolismo, uma metáfora, mas aí eu vou compartilhar com vocês. Vamos pelo lemur primeiro, que se encanta pela sua própria imagem, né? Obviamente é um animal ali, mas se você parar para pensar como que ele existe uma autodescoberta na cena de ele estar tão agarrado às coisas materiais. Eu acho que a gente pode pensar em pessoas que são daquela maneira, que são agarradas muito a coisas materiais, sobretudo a sua própria imagem. Mas o ponto-chave para mim é como o filme dialoga entre o gato e o seu reflexo na água. Sempre quando ele para e olha aquele reflexo na água, o reflexo pode nos trazer algumas ideias. Primeira, de autodescoberta, autoconhecimento, contemplação e efemeridade. Então, eu vou tentar trabalhar um pouquinho aqui rapidamente com vocês. Bom, a contemplação, por causa que quando você vê o seu reflexo na água, você vai contemplar aquilo que foi e não é mais. Então, por exemplo, eu lembro da filosofia de Heráclito, que fala que quando a gente entra no mesmo rio, não é o mesmo rio e também não é o mesmo, você também não é a mesma pessoa. Então, parafraseando aí mais ou menos essa ideia, é você se ver diante de grandes mudanças da vida e não ser aquela mesma pessoa que outrora você foi. Então, você ganhou conhecimento, você se desafiou, você
aprendeu, teve que conviver com dificuldades. Então, a gente, ao mesmo tempo que não entramos no mesmo rio, não somos também a mesma pessoa. Estamos em constante mudança e esse fluxo da vida que tem que ser seguido. E a gente tem um reflexo na água que para mim, eu fiquei pensando e me trouxe a ideia de efemeridade, a efemeridade da vida, que assim como um simples toque na água, a imagem se desfaz, isso seria o que acontece na vida, que ela pode mudar ou ela pode deixar de existir em instantes. Então, pessoal, no meio do caos, não é a semelhança que vai nos ajudar uma ao outro a ultrapassar esses grandes desafios, mas é um cuidado mútuo que vai transcender qualquer diferença. É um filme riquíssimo, e olha que eu nem falei dos aspectos sobre os outros animais, por exemplo, Pivara, que ela tem ali um papel de uma vida pacata, de despreocupação. Então eu falei também muito do cachorro, mas eu só trouxe aqui alguns pontos até então para o vídeo não ficar longo, e eu decidi ligar aqui o meu celular para começar a falar de alguns pontos mesmo, sem uma ordem cronológica também. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham chegado até o final. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Eu tenho também a minha página no Instagram, que é Tome Leituras. Então, hoje eu falei um pouquinho sobre o filme, só para compartilhar mesmo os meus insights com vocês. Então, até mais e boas leituras. Tchau, tchau.